Olá a todos, sou o Gilson Macedo e quero agradecer a todos que me seguem aí e espero estar auxiliando de alguma forma, esclarecendo alguns pontos da doutrina espírita. E aqueles que tiverem algum ponto específico também podem questionar, podem perguntar, tá certo? Eu resolvi colocar como os primeiros vídeos desse trabalho, uma questão bastante relevante para todos nós e principalmente para aqueles que acompanham o Espiritismo. Qual é a melhor religião? Qual é a melhor religião? E o Espiritismo é religião ou não? Eu vejo que mesmo adeptos do Espiritismo, ou pessoas que já estão há algum tempo dentro da casa espírita, afirmarem que o Espiritismo não é religião. E quanto a essa afirmação, eu quero dizer que está equivocada. O Espiritismo sim é religião. Vamos pensar o seguinte: qual é a origem da palavra religião? Ela vem do latim religare, e religare é religação, quer dizer então que religião quer dizer religação. E quando o Espiritismo promove então uma religação com Deus, obviamente, tira do homem o foco das questões materiais e o traz de volta aquilo que é essencial, que é justamente essa ligação com Deus e com a sua espiritualização. O Espiritismo, obviamente, é uma religião. Mas por que algumas pessoas, por que alguns adeptos têm essa dúvida? No início, em 1857, quando Kardec então lançou o Livro dos Espíritos, e lançava ali, obviamente, junto com o Livro dos Espíritos, o Espiritismo, ele disse que o Espiritismo era filosofia, era ciência, era doutrina, mas não disse categoricamente que se tratava de uma religião. Acontece que em 1857 as religiões ainda eram opressoras, e eu considero que muitas ainda são opressoras. Muitas ainda são religiões dogmáticas e que não permitem ao ser humano questionar. Os questionamentos, quando a gente faz, a gente se torna herege, a gente está sendo contra Deus. Então, até aquele momento, em 1857, as religiões eram perseguidoras, queriam, na verdade, o monopólio de Deus, queriam ter a verdade a qualquer custo. Tanto é que quando surge o Cristo, quando Jesus está conosco e surge então os seus seguidores, os primeiros cristãos foram perseguidos, foram jogados nas jaulas dos leões para serem comidos, foram decapitados, foram crucificados, como Jesus foi, enfim, toda a sorte de coisas que fizeram aos cristãos naquele momento. E depois de alguns séculos, os cristãos, o cristianismo passa a ser a religião dominante, e então começa uma nova fase da religião. É aí que nasce aí as inquisições, as fogueiras, Giordano Bruno, Joana d'Arc, Galileu Galilei, todas essas pessoas condenadas à morte porque tiveram a petulância de dizer algo que ia contra o que estava na Bíblia. Então, por isso, a religião, na verdade, perseguiu
né? Então, exatamente por tudo isso é que Kardec não chamou de religião o espiritismo nascente, né? Mas, alguns anos depois, numa viagem que ele fez e um discurso que ele fez, ele obviamente disse que o espiritismo é sim uma religião, né? Então, como eu disse, tudo que nos liga ou que nos religa a Deus, consequentemente, é religião, né? Mas, e aí vem a outra questão, né? O espiritismo é a melhor religião? Amigos, o espiritismo tem como lema, como base central, dizer o seguinte: fora da caridade não há salvação, né? Não é fora da religião. As religiões, na verdade, são bandeiras que a gente levanta e que muitas das vezes só nos afastam, né? Porque acabam criando castas, né? Eu sou espírita, o outro é protestante, o outro é da igreja batista, eu não posso me relacionar com aquela pessoa. Quer dizer, essas coisas que só nos afastam, né? Então, não é fora da religião, é fora da caridade. Não importa que religião você professe, o que interessa é aquilo que você faz, né, como ser humano, né? Madre Teresa de Calcutá tem uma frase célebre que diz o seguinte, né? As mãos que agem são mais santas que os lábios que rezam. Quer dizer, não adianta rezar se você não faz, né? Paulo diz que a fé sem obra é uma fé morta, né? Então a fé tem que ter obra, a fé tem que ter caridade, e é isso que realmente importa. Então não é a religião em si. A religião, na verdade, que consegue transformar o ser humano, aquela que te modifica para ser uma pessoa melhor, essa é a melhor religião. Essa é, sem sombra de dúvida, a religião perfeita. É aquela que te transforma como ser humano, é aquela que te faz uma pessoa melhor, é aquela que te faz olhar o outro com empatia, olhar o outro como teu irmão, né? E é isso que faz toda a diferença, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria, né? Mesmo que eu tenha todo o conhecimento do mundo, mesmo que eu seja a pessoa mais inteligente, mais sábia do mundo, sem amor eu nada sou, né? Então essa é a grande diferença, esse é o diferencial que a gente tem que fazer nas nossas vidas, né? É justamente essa reforma íntima de que tanto falamos dentro do Espiritismo. E quanto a isso, né, não há nenhuma religião, né, que possa se sustentar se não tiver como caridade e se não tiver como lema a mudança do ser humano, a transformação interior que se pode operar. E foi justamente isso que o Cristo nos colocou, né? Quando ele realizava as suas curas, e muitas das curas do Cristo, né, não foram definitivas, né? As pessoas retornavam e ficavam doentes novamente, era justamente porque as pessoas não se transformavam. E quando ele diz, vais e não peques mais, quer dizer, vais e não comete o mesmo erro, modifica a tua vida, né? Modifica os teus pensamentos, os teus hábitos, né? Transforma aquilo que vem, aquilo que está te matando, né? Na outra passagem, quando ele fala que o que mata o homem não é o que lhe entra pela boca, mas sim o que sai dela, né? Ele está justamente dizendo que o que mata o ser humano é o que está contido, né, no seu sentimento, é o que está enraizado no seu espírito. O que mata o homem é justamente o ódio, o desamor, a vingança, a calúnia. Isso que mata, são todas essas coisas negativas que matam o ser humano. Então é preciso se transformar, é preciso se modificar, é preciso tirar, né, mudar, transformar todos esses pensamentos e sentimentos em coisas positivas. E é isso que vai fazer com que nós cheguemos ao Cristo, né? Um coração impuro
não pode ver Cristo, nem pode ver Deus. Quanto mais pureza no coração, mais proximidade teremos de Jesus e de Deus. Então é isso. Essa é a melhor religião.